Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aí é dia 24/11/2023 e queria falar com vocês aqui a respeito de um negócio que chama atenção. O Brasil é o que eu acho mais... Tem algumas pessoas que chamam determinadas pessoas de covardes. E se tem uma coisa que eu não acho mesmo, é que nem o ministro do STF é covarde. Não acho mesmo. Eu acho que eles são o mais autênticos possíveis. Não tem como chamar nenhum deles de covarde. Eu acho que eles são sinceros, sinceros ao extremo naquilo que eles pensam como projeto de poder, como país. Eles não escondem. Então, dizer que um ministro X é covarde, eu acho uma sacanagem, muito pelo contrário. Mais autêntico do que eles são não existe. Eles são autênticos, você gostando ou não, eles são absolutamente autênticos naquilo que eles pensam a respeito do país, a respeito do poder, a respeito de ter o controle de todo o Estado nas mãos deles. Então eles agora estão absolutamente nervosos, né? Porque foi aprovada aí uma PEC. Eu não sei nem porquê desse alvoroço todo, por causa de uma PEC que foi aprovada, em que uma decisão monocrática não pode mais revogar uma lei que foi aprovada pelo Congresso. Mas veja só, eu não entendo porque os senhores ministros estão nervosos, inclusive com o PT, que votou a favor disso, né? Porque é uma briga de cachorro grande, porque achar que o PT não quer ter o controle do poder é muita ingenuidade, né? E o PT, com toda certeza, sabe que o STF quer ter o controle do poder. Então aí é uma briga para saber quem vai mandar mais. Então, obviamente que uma PEC como essa interessa ao PT, porque o PT não quer ter o seu poder ameaçado por uma decisão monocrática de um único ministro. Por exemplo, cai lá no André Mendonça. Aí o PT vai lá uma PEC, um projeto de lei aprovado pelo PT, o André Mendonça vai lá e julga a inconstitucionalidade dessa lei. Assim o Cássio Nunes, talvez o Alexandre de Moraes, porque não dá para dizer que o Alexandre de Moraes é um ministro que tem muita afeição ao PT, até porque quem colocou o Alexandre de Moraes no STF, a gente nunca pode se esquecer que foi o Michel Temer. O Michel Temer, que é algoz do PT, né? A Dilma saiu, para quem entrar, quem era o vice da Dilma? Então dá para dizer que eles não se confiam tanto. Mas assim, eu não sei porque que o STF está tão nervoso, porque o STF continua com maioria. Então, se vai para o plenário, obviamente que qualquer lei que o STF queira julgar a sua inconstitucionalidade, só colocar no plenário e vai ser julgado e acabou o papo. Né? Quantas decisões do presidente anterior foi anulada de maneira monocrática? Quantas? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Aliás, ninguém travou mais o governo anterior do que o próprio STF. Aliás, ministros do STF, isso aí não sou eu que estou falando, é a própria imprensa, a própria CNN, a própria Globo News, estão se sentindo traídos para prevenir. É isso que me espanta. Não é o projeto de lei, não é a PEC, né? Não é se o STF vai revogar ou não, alguma coisa. Agora, por que vocês estão sentindo? Porque vocês, ministros do STF, estão se sentindo traídos. O que vocês fizeram? O que vocês fizeram para que vocês se sentissem traídos? Qual foi o favor que vocês fizeram ao PT? Porque só é traído, né? Quando existe ali uma cumplicidade, vamos andar assim, eu faço isso, você faz isso. Quando um sai da linha, né? Aí é onde vem a traição. Mas, teoricamente, se você for analisar de acordo com o nosso modelo estrutural, os poderes são harmônicos. Correto? Um depende do outro, tem sua independência para agir, né? O legislativo foi posto ali pelo povo para fazer as leis. Por que o STF não gosta quando o legislativo está cumprindo o seu papel constitucional? E por que o STF, alguns ministros do STF, dessa Corte Suprema, estão se sentindo traídos pelo PT? Qual é, assim, o que houve? Né? A gente viu como que foi que o PT agiu, como que foi que o TSE agiu nas últimas eleições. A gente viu que só um lado poderia falar e o outro lado não poderia falar.
A gente viu que só um lado era multado e o outro lado tudo podia dizer. Um dos lados sequer poderia usar as cores do Brasil. Um dos lados sequer poderia colocar imagens de eventos que ele mesmo participou. Não pode colocar. Não. Então tinha que colocar girassóis no lugar de pessoas. Né? A gente viu um dos lados agindo dentro do seu direito constitucional de mover uma ação, ser multada ironicamente, em 22 milhões de reais. 22 milhões de reais, né? Os dois que foram para o segundo turno, um tinha o número 13 e o outro tinha o número 22. Ah, tá. Você vê que agiu de maneira escancarada a favor de um e contra outro. Isso ficou muito claro. Um tinha mais inserções nas rádios. O outro não pôde sequer questionar. Algo que se tornou absolutamente notório. Um poderia chamar o outro de genocida, fascista, extremista, mas um não poderia chamar o outro sequer de ex-condenado. Só um lado pôde falar nas últimas eleições. Mas eu acredito que quando o ministro do STF diz, né, que se sentiu traído, não é por causa de nada disso, imagina. Eu imagino que não. Né? Não pode haver troca de favores. A gente não pode ter uma mente tão suja. O brasileiro não tem o direito de ter uma mente suja em achar, né, que houve troca de favores entre PT e a Suprema Corte, porque nada disso se verifica, nada disso é possível se verificar, né? Nada disso é possível se verificar. Urnas umas em que eram auditáveis, um ganhou. As que não eram auditáveis, o outro ganhou. E as que não eram auditáveis, era a maioria. Urnas em que o atual governo não tirou um mísero voto. E foi milhares de urnas. Um mísero voto. Enquanto que o outro lado tirou voto em todas. Sim. Minas Gerais ganha deputado de direita, ganha senador de esquerda, ganha deputado de direita, ganha senador de direita, ganha governador de direita, mas só o presidente de direita não é eleito em Minas Gerais. É uma loucura. O mineiro é muito louco. É o uai pra cima de uai e uai pra cima de uai. É muito uai, ao ponto de deixar todo mundo louco. Porque o cara, ele vai lá, ele aperta na direita, ele aperta na direita, ele aperta na direita e ele aperta na direita. Aí no quinto ele fala, agora eu vou na esquerda. Uma loucura. Aí você vê no estado de São Paulo que tem o senador que era um desconhecido absurdo. Ninguém sabe quem é o cara. Ele tirou em proporções mais votos do que o cara que indicou o senador. Aí é uma loucura. O Paulista também é muito louco. Vocês entendem? Mas assim, não existe troca de favores. É tudo se conjecturar algumas coisas. Eu só não entendo porque que eles estão se sentindo traídos. Mas traídos? Traídos porque o que o PT deve para os ministros do STF? O que o PT deve para vocês, ministros do STF? Existe alguma dívida que nós não sabemos? Até porque não tem dívida nenhuma, o Lula não roubou nada. O Lula não roubou nada, o Lula é absolutamente inocente. Vocês julgaram, vocês deixaram ele absolutamente inocente. Que isso? Os milhões que foram devolvidos à luz do dia, mais de 900 milhões que foram devolvidos em delações premiadas, afinal de contas, é muito fácil. O cara ser acusado de que roubou, ele não roubou, ele vai lá e devolve. É muito fácil. Olha, o ciclano roubou 100 milhões. 100 milhões, roubou. Ele vai lá e devolve, o dinheiro está guardadinho. Agora, como é que é? Você roubou 100 milhões e você vai devolver. Onde que eu vou arrumar 100 milhões para devolver o que eu não roubei?
consigo. Quem me dá esse crédito? Quem me empresta isso? Não, eles devolveram 900 milhões, mais de 900 milhões em delações premiadas. Mas pode ter certeza, o Lula é absolutamente inocente. Crime nenhum paira sobre as costas do Lula. É o homem mais limpo da humanidade. Não existe sítio de Atibaia, não existe triplex em Guarujá. Isso aí de fato, isso aí é como se fosse pinga. Isso é nada. Quanto custa um triplex no Guarujá? Perto de bilhões? Que parece, o que eu já duvido, o que eu duvido que também seja verdade, que foi desviado da Petrobras. E os 900 e tantos milhões que foram devolvidos em delações premiadas, aquilo ali foi só por mera liberalidade dos caras que tinha muito e falou, sabe uma coisa? Eu vou falar que de fato tem um pouquinho de culpa e vou devolver, mas eu não tenho culpa nenhuma. Até porque é muito fácil devolver aquilo que você teoricamente não roubou. Então, não existe favores, troca de favores. Logo, não tinha para que o STF se sentir traído. Não existe. Eu não entendo porque alguns ministros do STF estão se sentindo traídos. Quando não há indícios. Não há indícios nenhum de que houve alguma troca de favores. Né? Não há indícios. Quando se fala missão dada, missão cumprida. Quando se há tapinha na face do rosto. Quando se há tapinha nas costas. Isso aí é tudo mera cordialidade entre os poderes que devem ser tratados de maneira harmônica. Vocês entendem? Então não existe porque o STF se sentir traído, nem o ministro do STF. Eu acho isso uma injustiça por parte de vocês, senhores ministros, porque nunca houve nenhum motivo para vocês se sentirem traídos, a partir do momento em que o PT não deve nada para vocês. O PT não deve nada para ninguém. O PT é o partido mais limpo que tem nesse país. Limpo, absolutamente limpo. Os membros do PT, nenhum deles respondem por nada. Nenhum deles, por exemplo, ministros do STF, tem rabo preso com vocês aí. E quem são vocês para ficar se sentindo traídos? Vão atrás dos outros senadores que não têm vínculo com o PT, que têm rabo preso com vocês. Vão atrás de senadores do PSOL, que esquerda não tem rabo preso com vocês. Na verdade, a esquerda não tem rabo preso nenhum com vocês. Só tem aí extremistas. Então vai atrás de gente do PL, vai atrás de gente do Novo, vai atrás de gente do Republicanos. Quem é vocês para se sentirem traídos quando o PT não deve nada para vocês? Nada. O PT não deve nada para vocês. A partir do momento que vocês se sentem traídos, e vem a público e fala sem traídos, vocês começam a colocar alguma manchinha no PT. E isso, essa massa tão absurda que votou no PT não admite. É uma massa muito grande. É uma massa gigantesca que votou no PT. É só vocês olharem, senhores ministros, que o presidente da República não consegue andar nas ruas. É muita gente. Viu o 7 de setembro, senhores ministros do STF? Como estava cheio? Viu como a Janja assinou pro pessoal? Nas arquibancadas lotadas? Vocês viram no último 7 de setembro como as Forças Armadas foram recepcionadas nas ruas? Quando alguns de vocês, não todos, obviamente, se dizem que se sentiram traídos, vocês estão colocando dúvidas quanto à lisura dos membros do PT. E isso o povo brasileiro não vai admitir. Porque trata-se do partido mais limpo que esse país já viu. Nenhum outro partido tem tanta lisura, tem tanta hombridade quanto o PT nesse país. Então, tomem cuidado no que vocês falam. Porque dá uma impressão de que o PT é sujo, e o PT não é sujo. E o PT não é sujo. Logo, não existe traição. Vocês vão cumprir o papel constitucional de vocês, não tem problema, a lei vai chegar aí, coloca no plenário e vocês vão julgar constitucional ou inconstitucional, porque o papel de vocês foram postos aí para isso. Só para isso. E também não para ficar dando pitaco, porque esse não é o papel de um juiz, ficar dando pitaco, ficar falando fora dos autos. Um juiz ele tem que
Pelo menos foi isso que a gente aprendeu na faculdade. Pode ser que a gente tenha sido ensinado de maneira errada, porque parece que 99,9% dos juristas do Brasil não sabem de nada, quando eles dizem que o juiz tem que se ater aos autos e não ficar dando entrevistas. Ficam procurando por aí quantas entrevistas por ano dá um ministro da Suprema Corte americana, da Suprema Corte alemã, ficam procurando aí. Só aqui no Brasil, que, aliás, o próprio Alexandre de Moraes esses dias esnobou da OAB, só os ministros aqui do Brasil adoram falar fora dos autos, né? O que me parece ou ser um grande equívoco da parte deles, ou ser um grande equívoco da grandíssima maioria que dizem que o juiz só pode falar nos autos. Mas como o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra e ninguém pode questioná-lo de absolutamente nada, é só a gente ver em inquéritos aí em que o próprio Supremo Tribunal Federal é vítima, é o Ministério Público, é o delegado e é o juiz. Então, eu só acho assim, fiquei triste, eu fiquei muito abalado, porque declarações como essa colocam o PT em xeque, coloca o PT em uma situação que ele não merece. O PT não deve nada, vocês sabem disso. Vocês sabem disso mais do que ninguém. O PT não deve nada, nem favores para vocês, zero de favores para vocês. Vocês sabem disso. O PT é um partido limpo, e não existe nenhuma condenação comprovada do Lula, nenhuma. Tudo aquilo que mais de 8, 10 desembargadores lá atrás julgaram, tudo aquilo ali é muito esquisito, porque o PT não deve nada, não tem prova nenhuma contra o PT de nada nesse país. São só ilações mentirosas jogadas na mídia para tentar, mas não consegue, macular o PT e, obviamente, a sua maior liderança. Tome cuidado só com o que fala, porque o PT e os seus eleitores, que estão nas ruas, aos milhões, talvez até aos bilhões, não gostam disso. Não queremos que o nome do PT seja vinculado dessa forma, porque o PT não deve favores para nenhuma instituição desse país, nenhuma. Um abraço a todos, até a próxima, querendo Deus.